Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte de Mentes Tranquilas e Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. O pastor não deve gostar de mim. Anos atrás, quando Dave e eu nos tornamos cristãos, comparecíamos a uma igreja carismática que tinha poucos meses de existência. A congregação crescia rapidamente e a frequência já havia atingido mais de 400 pessoas. As dádivas do Espírito eram evidentes, a unção de Deus e as revelações frescas fluíam para as pessoas. Tudo parecia ser do jeito que devia ser, mas hoje essa igreja já não existe. O que aconteceu? A resposta é discórdia. O demônio é o supremo estrategista. Ele trabalha duro para jogar os cristãos uns contra os outros, sabendo que o Espírito Santo só trabalha num ambiente de paz. Se o demônio puder suscitar problemas numa igreja, ele eficientemente fecha a porta de Deus naquele lugar. E esse é o seu objetivo. Para isso, ele traça um plano e não se incomoda em trabalhar fora da cena por longos períodos. Ele mente para as pessoas, incitando-as umas contra as outras. Ele sabe exatamente que botões apertar e o momento certo para que fiquemos com raiva uns dos outros e sejamos desagregadores. Satanás quer destruir a Igreja de Deus. Vamos dar uma olhada em duas de suas estratégias favoritas, para que você possa aprender a reconhecer os sinais indicativos de que Satanás pode estar manipulando ou a outros para inflamar a discórdia na igreja ou no seu ministério. Estratégia número 1. Faça com que pessoas inseguras transformem pequenas ofensas em grandes ofensas. O inimigo costuma usar pessoas com mágoas e cicatrizes emocionais para causar conflitos. Essas pessoas fazem e falam exatamente o que sentem, não operam no autocontrole. Tampouco pedem a Deus para auxiliá-las na cura de mágoas, algo que um cristão mais maduro ou seguro de si faria. Em vez disso, elas deixam Satanás ampliar os incidentes em suas mentes e fazendo-lhes parecer bem mais importantes do que realmente são. O demônio quer que os cristãos acreditem que as pessoas tramam contra eles, com o propósito de magoá-los. Eis um exemplo de como essa estratégia funciona. Digamos que uma mulher num shopping lotado encontra um pastor. Ele a sauda, mas logo se desculpa, dizendo que não tem tempo para conversar. Ela fica magoada por não ter recebido um cumprimento mais caloroso e por ele ter cortado a conversa de modo tão ríspido. Enquanto repisa sua mágoa, ela pensa: ele não gosta de mim. Foi bem rude. É bem frio emocionalmente para alguém que se propõe a ser o pastor do povo de Deus. Ela começa a sentir que o pastor está tentando se afastar dela. Ela começa a se lembrar de outras ocasiões em que achou que o pastor não tinha sido muito amigável, pelo menos não tanto quanto era com os outros. O demônio martela a cabeça da mulher por dias a fio em relação a isso e a raiva cresce. Sua família nota que há alguma coisa de errado com ela e por isso perguntam. Ainda que o Espírito Santo tente lhe dizer que mantenha a boca fechada, ela conta o incidente. Eles ouvem somente o lado dela da história, que agora é bem diferente do que realmente se passou. As opiniões dela afetam a opinião da família. Na igreja, eles fofocam a respeito do incidente e começam a perguntar aos outros se não acham que o pastor é antipático. Essas pessoas, por sua vez, começam a observar o pastor e suas atitudes para com elas, do mesmo modo que os fariseus observavam Jesus continuamente, esperando flagrá-lo em algum mau comportamento. O pastor sente que tem algo de errado, sente a pressão na atmosfera da igreja durante cultos, mas não consegue identificar a causa porque suas ações são puramente inocentes. Ele talvez não estivesse se sentindo bem naquele dia que encontrou a mulher no shopping. Ele poderia estar muito cansado ou preocupado com questões financeiras do programa de construção da igreja. Ele poderia estar atrasado para uma reunião e só tinha tido tempo para um cumprimento rápido. Infelizmente, o pastor não fazia ideia do que havia ofendido a mulher ou que ela estivesse se ocupando em espalhar a discórdia no meio da igreja.
Se acha que este exemplo é um pouco exagerado, você está errado. Esses incidentes acontecem o tempo todo no reino. Provavelmente mais dano é causado pelo espírito da ofensa que por qualquer outro espírito. É o inimigo número 1 do cristão. Abre a porta para multidões de problemas profundos e perigosos com os quais poucos sabem lidar. A Bíblia afirma claramente que devemos perdoar a quem nos tem ofendido e de modo rápido, frequente e livre. Pessoas inseguras, como a mulher da história acima, trazem em si uma raiz de rejeição. Precisam de um bocado de confirmação expressa de que são aceitas. Falta-lhes sentimento de valor próprio que venha de dentro. Assim elas os buscam em fontes externas. Precisam que outras pessoas afirmem sua aceitação por intermédio de atos e palavras. Evidentemente, esses cristãos não têm a intenção de causar problema quando se sentem ofendidos. Eles só querem se sentir melhor a respeito de si mesmos. Já me deparei com muitos cristãos com esses em meus anos de ministério, gente que se ofende quando não lhes dou atenção suficiente. Lembro-me de uma mulher que ficou muito ofendida comigo e que achava que eu não gostava nem um pouco dela. Quando a história chegou nos meus ouvidos, eu fiquei surpresa. Eu gostava da pessoa e, até onde eu sabia, sempre tinha sido amigável com ela quando a encontrava. No entanto, ela estava dizendo às pessoas que eu não lhe dava a mesma atenção que dava aos outros. Dizia que eu passava direto por ela sem conversar. Quando me contaram sobre uma ocasião particular em que eu a teria supostamente esnobado, a verdade era apenas que eu não tinha visto. Eu realmente não tinha visto. Se consegue se identificar com qualquer uma das mulheres acima e você sente que há pessoas específicas que não gostam de você ou que a evitam, você precisa confiar em Deus para curar as suas feridas emocionais. Ele é o único que pode ajudá-lo a começar a se sentir melhor a respeito de si mesmo. Sua confiança tem de vir dele. Quando perguntei ao Senhor por que ele simplesmente não assegurou que eu tivesse visto a mulher que ficou tão ofendida quando não a cumprimentei, ele revelou a mim que ele a havia escondido de mim. Ele disse: ela acha que a coisa de que ela mais precisa no mundo é que você preste atenção nela, mas não é disso que ela precisa. Ela precisa colocar a confiança dela em mim. Quando ela conseguir isso na sua vida, eu permitirei que ela receba mais atenção dos pares e de pessoas que ela admira. Deus quer operar em nossa vida. Para conseguir fazê-lo, Ele tem de abrir velhas feridas para limpá-las. Enquanto nossas inseguranças forem atendidas pelos outros, nunca ficaremos totalmente bem. Cada conserto somente irá prolongar o nosso problema. É como tapar uma grande ferida com um pequeno curativo. Deus quer nos sarar, mas nós continuamos a pôr curativos no problema. A insegurança é um veneno que afeta todas as áreas da vida de uma pessoa. A cura pode ser um pouco dolorosa, mas é melhor do que ficar emocionalmente mutilado pelo resto da vida. Devemos aprender a confiar em Deus pela atenção que Ele sabe que precisamos. O que seria, então, uma resposta divina quando alguém não nos dá a atenção que julgamos merecer? Paulo tinha isso a dizer à igreja dos Gálatas na hora da questão da discórdia na fé. Toda lei que dizemos respeito ao relacionamento humano se resume em um só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros por meio de discórdias, cuidado para não se destruírem mutuamente, você e sua fraternidade interna. Gálatas. Ame o seu próximo como a si mesmo? Faz aos outros o que gostaria que eles fizessem com você? Você gostaria que alguém o julgasse rispidamente, não demonstrasse misericórdia, fofocasse sobre você, espalhasse discórdia na sua igreja ou organização? Claro que não. Nem eu. Quando alguém o ofende, resista à discórdia ao responder com misericórdia e compreensão. Dê à pessoa o benefício da dúvida. Lembre-se de que o amor sempre crê no melhor. A palavra de Deus é clara. Tenha cuidado em relação ao problema da discórdia. Se deixar ela entrar, ela se espalhará. E se ela se espalhar, você e toda a igreja podem ser arruinados por ela. A segunda estratégia que o demônio adora empregar é esta: derrubar jovens ministros antes que eles possam derrubá-lo. Conheço pessoas que hoje já não estão em meu ministério porque morderam a isca do demônio. Não só abriram a porta para a discórdia, como a convidaram para entrar. Deixe-me contar 2 exemplos diferentes que observei pessoalmente. O primeiro incidente ocorreu há muitos anos, quando comecei a ter uma sensação de morte em nossos encontros semanais. A atmosfera parecia pesada. Então notei que sempre que abordava grupos que estivessem conversando, todos ficavam de repente em silêncio.
Eu tinha estranha sensação de estar invadindo. Pessoas de quem eu fora próxima há muitos anos pareciam desconfortáveis na minha presença. Tentei descartar os sentimentos, porque eu acreditava que as pessoas eram minhas melhores amigas. Muros que não se viam continuaram sendo erguidos em todo lugar. Um dia, uma das pessoas com quem eu normalmente almoçava não quis mais sair para almoçar comigo. Também notei que, ao conversar sobre algo que eu queria fazer no ministério, que acreditava ter ouvido de Deus, eu recebia silêncio e uma sensação estranha no lugar de encorajamento habitual. Era como se todos soubessem de algo que eu não sabia e que ninguém queria me contar. Quando o caso foi revelado, o que sempre acontece, os relacionamentos são arruinados e as pessoas recuam na sua relação pessoal com Deus. Acredito que seja bem possível que muitos grandes ministérios tenham sido contaminados pelo inimigo por meio do uso eficiente da discórdia. O que causou a devastação? Uma mulher que tinha praticado feitiçaria há muitos anos se envolveu na nossa igreja. Ela confessou que tinha finalmente se dado conta de que estava perdida e que havia renascido e sido preenchida pelo Espírito Santo e que queria que a sua vida fosse endireitada. Todo mundo ficou feliz por ela. Todos nós amávamos testemunhar a libertação de pessoas. Esta mulher logo se envolveu em várias áreas do ministério. Passou a frequentar o seminário, no qual eu ensinava 3 vezes por semana. Comparecia às reuniões semanais em nossa igreja-mãe. Uniu-se no ministério externo para os debilitados mentais e frequentava com fé todas as orações matinais na igreja. A respeito dela, tudo parecia estar certo, mas eu tinha a sensação de que alguma coisa estava errada. Quando falo sensação errada, estou falando de sensação espiritual, não emocional. Eu tinha desconfiança no espírito em relação a ela. Eu não conseguia me sentir confortável na presença dela. Queria ir embora cada vez que ela se aproximava. Um dia, na oração matinal das 6 horas, passei por ela e quase tive uma palpitação. Senti no meu espírito que ela estivera orando por mim e eu não queria que ela o fizesse. Mais tarde, descobri que ela estivera orando, mas que falava ao reino de trevas, enviando pragas, discórdia e outras formas de maldade sobre o meu ministério. A confusão logo tomou conta da congregação. Acusações contra os líderes começaram a ser disparadas. Havia mentiras, fofocas. Era difícil saber em quem acreditar. Pessoas que frequentavam a igreja há anos nos abandonaram e muitas eram líderes. Acho interessante que assim que a igreja caiu no caos espiritual, a suposta ex-feiticeira tinha desaparecido. Satanás havia empregado para espalhar as mentiras. Deslanchara uma verdadeira batalha contra a mente das pessoas, tentando alguns com julgamento e crítica e morderam a isca, fofocando pelas costas. A discórdia se espalhara. Uma contrariedade raivosa estava fluindo e muitos foram arrastados pela corrente. Levaram-se meses para reparar os danos nos relacionamentos, mas por fim as coisas voltaram ao normal. Hoje a igreja está florescendo e Deus abençoando muito o nosso ministério. Não só sobrevivemos ao ataque, como também tornamos-nos mais fortes por ele. Aprendemos uma lição que nos manteve fora da armadilha de Satanás em muitas ocasiões. No entanto, alguns dos indivíduos envolvidos ficaram estagnados e não progrediram. O outro exemplo de como o demônio tenta destruir jovens ministérios envolve a igreja que eu mencionei no começo do capítulo. Nesse caso, a discórdia entrou na igreja por intermédio de um pastor e de sua esposa. Eram muito sensíveis e ficavam ofendidos quando os membros da congregação sentiram que Deus os estava convocando para deixar a igreja e ir para outro local. Quando acontecia de o pastor ou a sua esposa encontrarem pessoas que haviam deixado sua igreja, eram rudes com elas. Esse casal fomentava a falta de perdão em seus corações. Queriam controlar as ovelhas, mas não guiar. Se eles quisessem que determinada pessoa se envolvesse em certo programa da igreja, e se a pessoa se negasse, eles logo lhe davam um gelo. Eles me corrigiam e me colocavam no ostracismo por muitas razões. Uma delas por ensinar a palavra. Dave e eu fomos anfitriões de um encontro na nossa casa por 2 anos antes de passarmos a frequentar essa igreja, e sentíamos que deveríamos continuar a fazê-lo depois de ingressar na igreja. No entanto, o pastor achava que Dave deveria ensinar no encontro em casa e eu não. Como quisemos obedecer à vontade de Deus, Dave tentou ensinar e eu tentei ficar quieta. Mas isso não funcionou e voltei a ensinar. Eu tenho a vocação para ensinar e Dave não. Não importa o que os outros pensem ou digam, precisamos agir de acordo com o que Deus planejou para nós. Outra vez, Deus pôs em meu coração que eu deveria comprar 10.000 panfletos e organizar um grupo de mulheres que distribuiriam nos shoppings uma vez por semana. As mulheres eram todas minhas amigas e eu mesma iria pagar pelos panfletos. Meu objetivo
era distribuí-los todos em 6 semanas. Achei que pudesse passá-los à mão das pessoas que frequentavam o shopping e colocá-los em para-brisas nos estacionamentos até que os 10.000 panfletos se esgotassem. Nunca me passou pela cabeça que precisaria da permissão do pastor para fazer isso. E porque eu não fiz isso, ele me repreendeu, dizendo que eu arruinaria meu casamento se eu não me submetesse ao meu marido. Mas não era Dave quem tinha problema comigo, era o pastor que tinha. Ainda outra vez, o pastor me reprimiu por eu estar expulsando demônios. Finalmente, nosso nome foi removido do boletim da igreja como um dos lares aprovados para o encontro semanal. Esse tipo de tratamento aconteceu com muitas outras pessoas na igreja além de nós. O pastor achava estar fazendo a coisa certa, mas na verdade estava convidando a discórdia para entrar na igreja por meio de seu orgulho e da sua insegurança. Dave e eu tivemos vontade de deixar a igreja e passar a frequentar outra, mas Deus insistiu que não partíssemos com raiva ou com falta de perdão no coração. Éramos jovens cristãos na época, mas já sabíamos que não valia a pena nutrir mágoa contra o pastor ou contra outros líderes de igreja. Semana após semana, esperamos que Deus nos liberasse. Semana após semana, víamos a quantidade de frequentadores declinar. Uma vez, durante minhas orações, tive uma visão de que estava comparecendo a um funeral. Não entendi completamente a visão, mas percebi que o funeral era o da igreja. Ela estava morrendo. Restaram cerca de 100 pessoas na congregação quando Deus finalmente nos libertou para frequentar outro templo. O número gradualmente minguou até 0 e a igreja teve de fechar as portas. O ministério desse pastor foi por fim redimido e mais tarde ele passou a ser empregado por Deus em outros ministérios. Quando me lembro dessa situação e de alguns membros daquela igreja, surpreendo-me ao notar quanto deles têm ministérios bem conhecidos nacionalmente. Muitos desses ministérios nem haviam nascido, existiam apenas no coração de Deus. Outros estavam nos primeiros passos. Acredito que o demônio tenha querido destruir esses ministérios antes que eles pudessem destruí-lo. Satanás quer atacar e devorar os jovens. Ele ataca os bebês e as criancinhas do reino porque elas não sabem como se defender. Sou agradecida a Deus, pois havia alguém orando por mim em toda a época. Talvez eu nunca saiba quem foi, mas sei que as orações de alguém foram empregadas para salvar-me das garras da discórdia mais uma vez. Faça da paz a sua meta. A paz e a unidade são os principais objetivos para a igreja. Devemos nos preocupar uns com os outros. Se virmos um irmão ou uma irmã do Senhor enraivando-se ou contrariando-se, devemos auxiliá-lo a recuperar a paz, se possível. Este pode ser um dos significados da instrução bíblica de ser um pacificador. Nunca se esqueça do poder destrutivo da discórdia, que arrasa relacionamentos em todos os níveis e em todos os aspectos de nossa vida. Se você consegue aprender a reconhecer a discórdia e a lidar com ela, irá impedir boa parte dos acontecimentos destrutivos iminentes. No próximo capítulo, vamos dar uma olhada em uma última forma de destruição provocada pela discórdia, nossa saúde física. Resumo e reflexão. É importante emanar-se a outros crentes em Cristo que estejam livres da discórdia. A Bíblia diz em Hebreus: esforcem-se para viver em paz com os outros e para serem santos. Sem santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça e da bênção espiritual de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, rancor ou ódio brote e cause perturbação, contaminando muitos. A Bíblia diz: estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão com fome feroz, rugindo e procurando a quem possa devorar. De acordo com este capítulo, quais são as 2 estratégias favoritas do Satanás para destruir a igreja? Satanás já empregou alguma dessas 2 estratégias em alguma igreja com a qual você esteve envolvido? Descreva o que aconteceu. Você já se sentiu ofendido pelo pastor ou por alguém da sua igreja? Como Satanás armou para separá-lo dos outros e os outros de você? O que aconteceu? Qual teria sido a melhor alternativa para lidar com o sentimento de ofensa? Você tem uma raiz de rejeição na sua vida? Você está abrigando ofensas profundas no seu coração contra outros cristãos? Vamos supor que você seja um médico e a sua igreja o paciente, e que o conflito e a discórdia sejam a doença. Escreva uma receita para a sua igreja usando o que se diz em Gálatas 5:14-15. Senhor amado, perdoo todos aqueles contra os quais abriguei ofensas profundas. Peço-te que sejam perdoados
por qualquer pecado que tenham cometido contra mim, e que meu amor e a minha amizade com eles sejam restaurados na época propícia. Fortalece minhas inseguranças e ajuda-me a não ser facilmente ofendido, Senhor. Escolhi trilhar o caminho de Jesus, amando sem restrições e perdoando a todos. Dá-me um coração de amor para com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, especialmente aqueles que me tratam mal. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito pela Joyce Meyer.